A FCJ Venture Vida apresenta o podcast Inovação na Veia. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Weber Rangel, sou Head de Marketing da FCJ e eu estarei com você nessa jornada que conecta excelentes conversas, pessoas extremamente inteligentes e interessantes e temas importantíssimos sobre o ecossistema de inovação e tecnologia. Vamos lá? Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Inovação na Veia. Hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante, muito importante, e a gente trouxe uma pessoa também que tem muito conhecimento, muita experiência na área. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui com a Isamara Ribeiro, que é Head Financeira da FCJ Venture Builder. Ela vai falar um pouquinho para a gente sobre essas nuances financeiras que é tão importante para os empreendedores. Isamara, gostaria que você se apresentasse e falasse um pouquinho aí da sua experiência, né, da sua formação. Bom dia, Weber. Obrigado pelo convite. Muito feliz aí estar participando de mais uma inovação na veia. Trabalho como Head Financeira Administrativa da FCJ, né, já vai quase 2 anos. Venho aqui contribuir, né, com a minha experiência. Sempre trabalhei na área financeira, com gestão de pessoas, e sempre tive um desejo de entrar, né, no ramo de inovação. E trabalhar na FCJ hoje, para mim, é uma grande felicidade. E estou aqui aprendendo muito também, né? É um sucesso, né? O negócio da FCJ, trabalhar com inovação. E estou aqui tentando, de uma maneira melhor possível, administrar financeiramente, porque a gente sabe que é uma parte, né, que muitos empresários, é uma dor de cabeça e realmente não é fácil. Então, vem aqui contribuir, né, dar alguns pontos, algumas informações e orientações, são importantes para qualquer empresário, para qualquer empreendedor no Brasil e no mundo também, né? Excelente, Isamara. A gente teve um podcast gravado com a Ariadne também, que é CFO da rede, né, da FCJ, e ela já trouxe um breve contexto ali sobre a área financeira, mas eu acho que a nossa pegada aqui, a gente pode ir realmente para essa questão mais técnica, né? Eu sei que você é uma pessoa extremamente técnica. E, gente, é uma pessoa extremamente temida, viu? Temida e respeitada, né, Isamara? Trabalhar no financeiro não é fácil, né? Você tem que ter pulso firme. Exatamente. Eu acho que é um dos pilares e isso faz com que o negócio cresça, né? Ter o pulso firme, saber falar não, né? E aí a gente entra, né, na nossa primeiro tópico que a gente ia falar um pouquinho aqui, que é sobre responsabilidade financeira. Eu queria que você discorresse um pouquinho sobre esse assunto para nós ali, do que é responsabilidade financeira e algumas dicas que você traz também aí sobre esse item que é tão importante. Sim, eu vou só fazer uma introdução, uma breve introdução. Hoje no Brasil, né, você pode pegar os dados aí da FENACON, do IBGE também, quase 50% das empresas brasileiras fecham até 3 anos. Isso se dá muito pela questão da gestão financeira, né? A gestão financeira é a base para qualquer empresa, para qualquer empreendimento. Hoje no Brasil, não se tem muita educação financeira nas escolas, né? Então as pessoas não sabem fazer uma poupança, não sabem poupar, não sabem fazer um planejamento pessoal, e isso confunde muito na hora do empresário, né, fazer a gestão do seu empreendimento. E o sócio, ele acha que o dinheiro é seu, não é da empresa. Então, existe muito essa confusão. Confunde muito faturamento com lucro, né? Faturamento é o que você vende, né? É o que você tem de nota fiscal. Lucro é o que restou ali quando você tirou as despesas, tirou o seu custo, né? Então, existe muito essa confusão, né, entre os empresários. E a gente precisa também entender o que é prolabore e o lucro, né? Prolabore, quem tira prolabore, por exemplo, é quem é sócio e quem trabalha na empresa, né? Ele tem direito a tirar um prolabore. Quem é sócio, mas não trabalha na empresa, ele tira ali um percentual do lucro, né? Então, existe muito essa confusão. E isso é responsabilidade financeira dentro da empresa, né? A responsabilidade financeira não tem que existir só no uso do dinheiro, sabe, Weber? Tem que ser em todos os recursos da empresa. Por exemplo, uma empresa de engenharia, ela não pode usar os seus funcionários e pegar lá seus funcionários e ir para a residência fazer pequenos reparos. Né? Ali são os ativos da empresa, né? Então existe uma responsabilidade financeira. Então, cada vez mais, já existe um pequeno movimento disso na geração de hoje, né? Hoje, uma pessoa, né, um jovem de 18 anos, ele talvez não está ali com o objetivo de tirar uma carteira, ele quer fazer uma aplicação, ele quer já estudar investimento, ele quer fazer
um estudo fora, né, fazer um intercâmbio. Então, uma mudança, uma certa mudança de comportamento já existe, mas não é, né, geral ainda. Então, essa responsabilidade financeira, ela tem que partir desde as escolas, para que o empresário entenda, né, o que é uma responsabilidade financeira dentro da empresa, sabe? Muito bom, Isamar. Eu acho que são dicas valiosas que muitas vezes a gente já escutou, mas acho que eu empreendo também, né, há 11 anos, e muitas vezes Sim. a gente não aplica, né? Acho que falta, a Não. gente tem que imergir no negócio e entender que realmente a gente tem que aplicar, que isso faz todo sentido, né? E aí, às vezes, esse aprender, ele vai correndo junto com o empreender. E aí que é o problema, né? Exatamente. E aí, só para dar um contexto para, né, quem está escutando a gente, a Isamara, ela separou um conteúdo mesmo, que é os 5 pilares da gestão financeira. E a gente está iniciando aqui falando sobre responsabilidade financeira. Ela trouxe alguns insights muito importantes sobre isso, né? Sim. Excelente. E o segundo tópico aqui, né, Isamara, que você trouxe para poder falar um pouquinho para a gente, é sobre controle financeiro. Queria ouvir um pouquinho as suas dicas aí. Esse é o segundo ponto e muito importante também. Um dado do IBGE, e 85% não sabe o que é gestão financeira. Então, você precisa ter uma gestão financeira que vem muito do controle, né? E como que uma empresa faz um controle para tomar decisões? Então, tem que ter um controle financeiro para o empreendedor tome as decisões. O que mata o negócio é tomar decisões erradas, né? Então, por isso é importante você manter um sistema, um controle financeiro, para que esse sistema gere análise, né? Para que você possa ter uma análise, um planejamento e, finalmente, a estabilidade financeira, que é o último pilar que a gente vai falar aqui. Então, o primeiro passo é mapear os processos. Mapear os processos de contas a pagar da sua empresa, de contas a receber. Você tem que ter o controle do que você tem para receber, você tem que ter o controle do que você tem para pagar. Né? Então, depois de mapeados esses processos, aí você vai partir para o mercado, entender qual é o melhor sistema de gestão para o seu negócio, porque são empresas diferentes com negócios diferentes. Então, nem sempre um sistema vai ser bom para você, um sistema vai ser bom para uma empresa. Né? Então, é muito importante isso também. Né? Você ter uma melhor escolha de um sistema financeiro para você. Né? E aí, depois, é estruturar mesmo o seu negócio. Você estruturar os centros de custo. Se você tem mais de um centro de custo, né? Geralmente empresas têm vários centros de custo, né? Várias empresas, né, pequenas empresas dentro da sua empresa, fazer um plano de conta adequado. Então, aqui a gente entra mesmo muito no operacional, sabe, Weber? É de estruturar. É Exatamente. você ter um controle do seu negócio, né? Você apresentar os números aqui. O que eu tenho de números? Então, esse é um ponto fundamental. Se você não mapear isso, você não conhece a sua empresa, você não conhece os números da sua empresa. Exatamente. Eu tenho até um caso sobre isso, Isamara. Eu estou aí trabalho para a FCJ há 3 anos e meio, mas igual eu falei, né, eu empreendo, tenho empresa aí há 11 anos, e eu Sim. lembro uma vez que eu mesmo fazia esse controle financeiro, alguns anos atrás, e eu lembro que eu tinha uma conta no Santander, e aí a gente emitia boleto, aquela coisa toda, e quando eu fechava o racional, no final do mês ali, a gente estava pagando em torno de 600, R$ 650 de taxa de banco. É muito Taxa alto. muito alta. Manutenção de conta, boleto, aquela coisa toda. E, cara, com esse dinheiro aqui eu consigo fazer uma série de outras coisas em benefício da empresa. Até aumentar ali a remuneração de funcionário. Multiplica por 12, né? A gente tem que colocar muito no papel para entender o que o número nos dá. Multiplica por 12, né? O valor que você vai ter. Exatamente. Quando você multiplica por 12, você tem aí quase R$ 7.000 por ano que está indo para o banco de graça ali, né? Sim, às vezes você nem está usando tudo que o banco está te cobrando ali. Então, hoje os bancos Exatamente. você tem, né, a oportunidade de ter um relacionamento mais íntimo ali, né, com o banco, né, mais customizado. Então, é bater mesmo Exatamente. ali, olha, eu não utilizo isso, eu só utilizo boleto, eu não utilizo emissão de, por exemplo, nota fiscal, enfim. Então, você tem toda uma liberdade de estar negociando hoje com a instituição. Então, pagar taxa alta hoje em dia não é o melhor negócio. Não, com Né? certeza. E aí eu lembro que Então, na época foi o boom das contas digitais, uhum, e aí eu que é vi tarifa uma zero, né? tarifa zero, e aí eu vi que o Banco Inter, por exemplo, não estou fazendo jabá aqui para ninguém, viu, gente? Só deixar claro isso. E aí eu só estou contando a experiência própria.
E aí eu vi que o Banco Inter estava com taxa zero e você poderia emitir, acho que 100 boletos, sem custo, sem taxa de manutenção de conta. E aí, com essa decisão, a gente abriu uma conta, migrou, fechou a conta lá no outro banco, e aí a gente passou a ter ali 7 mil de economia por ano. Então, É assim, é muita uma coisa. coisinha que a gente analisou e aquilo, assim, trouxe um retorno muito grande, né? Sim, mais uma vez a gente cai na questão da inovação e tecnologia, né? Os bancos digitais Sim, vieram para mudar muito, né? Tirar um pouco do monopólio dos bancos tradicionais. Hoje, né, a pessoa física, por exatamente. exemplo, tem essa liberdade de ter uma conta, né, sem custo alto, né, para dar mais liberdade financeira para a pessoa, né? Então foi muito bom essa chegada dos bancos digitais. Ainda não está muito à altura dos bancos tradicionais em termos de pessoa jurídica, né? Ainda Exatamente. alguns bancos digitais são muito limitados, mas ainda vai chegar lá, né? A gente espera que vai chegar lá. E querendo ou não, os bancos tradicionais também mudaram um pouco a forma de trabalhar, né? Isso foi importante Exatamente. também, né, para os empresários, para as empresas de um modo geral. Então é isso, o controle financeiro aqui é um ponto muito importante também que tem que ter. E o empresário tem que ter isso na mão. Isso aqui não é um controle que é muito importante para a gestão financeira. Exatamente. Muito bom, Isamara. Isamara, a gente vai fazer uma pequena pausa aqui, né? E aí a gente já volta para continuar falando sobre esse assunto que é extremamente importante e é interessante aqui para vários empreendedores que nos escutam. Mas com certeza, fico satisfeita com tudo isso. Excelente, pessoal. A gente voltando aqui agora com o podcast Inovação na Veia. Hoje a gente está falando sobre os 5 pilares da gestão financeira com uma pessoa que é fera no assunto, que é a Isamara Ribeiro. A gente estava até brincando aqui, é uma pessoa temida, mas muito respeitada também. Mas todo mundo tem medo de pedir dinheiro para a Isamara. Mas excelente, Isamara, você faz uma gestão financeira muito bem qualificada. E aí a gente... Obrigada, Weber. Excelente. A gente vai falar um pouquinho agora, então, sobre o terceiro pilar aqui, que é a análise financeira. Só que antes da gente entrar nesse detalhe, eu tenho muitos amigos empreendedores, Amara, eles me Sim, perguntam sobre softwares de gestão financeira para indicar. E eu queria que você sim. desse só uma indicação aí para alguns, assim, eu sei que tem alguns empreendedores, se você pudesse falar rapidamente aí para a gente alguns softwares que você indica. Tá, isso entra lá no pilar do controle financeiro, né? Exatamente. A gente precisa diferenciar. Existem softwares de gestão financeira, existe ERP. O ERP financeiro, ele é um software mais completo, né? Ele faz integrações, ele integra com várias áreas, né? Os softwares financeiros, eles são mais reduzidos, tá? Esses softwares Sim, financeiros, a gente pode falar o Conta Azul, o Nibo, né, que é muito bom também. Tem um controle, tem um e-gestor. Então, são vários, tá? No mercado são vários. O Conta Azul tem crescido bastante, tá? O pessoal tem excelente. utilizado muito ele. Agora, o ERP, que geralmente grandes, né, instituições, grandes empresas multinacionais utilizam, empresas maiores, a gente tem aí no mercado, na ponta aí, o TOTS Proteus, que é um excelente ERP. Tem um SAP também, tem o Oracle. Sim, Então, é uma gama de ERP. E aí eu volto a dizer que você tem que identificar o melhor gestor para o seu ramo de negócio, né? Se às vezes pode até customizar, tem a opção de desenvolver também, apesar que é caro, mas aí você vai fazer uma análise qual que é o custo para desenvolver, para customizar para minha empresa, ou buscar no exatamente. mercado algo que já existe, né? O empresário também tem que fazer essa comparação para entender qual é o melhor sistema para o seu negócio. Mas esses aí são os que estão apontados aí no mercado. Exatamente. Obrigado, Zamara, pelas dicas aí. Não por nada. Já manda até aqui meu amigo Ícaro, que escuta a gente direto. Já segue as dicas aí, Ícaro. Bacana. Excelente. E aí agora a gente vai falar um pouquinho aí sobre análise financeira, né? Eu queria que você discorresse um pouquinho sobre esse assunto aí pra gente, Zamara. Sim, a análise financeira ela vem na sequência, né? A gente primeiro fez o controle, né, dos números, né, no pilar 2. Agora, o pilar 3 é o que? A análise financeira. Quer dizer, essa análise financeira ela trata de compreender o que os números coletados ali da empresa estão querendo dizer. Né? Porque os números falam, tá, velho? A gente só Sim, precisa ouvir esses números. Então, assim, infelizmente, a maioria
pequenos empresários não conseguem ouvir os números, né? Não conseguem identificar os gritos de alerta que vêm desses relatórios. Então, é importante ter essa expertise de analisar o que os números nos falam, né? E isso vem causando muito problema, né? No ecossistema dos pequenos negócios, é isso, é fazer essa análise, né? Sim. A empresa, ela pode resistir à falta de lucro, mas a falta de caixa, ela não resiste. Então, a gente precisa entender os números para não chegar na falta de caixa. Porque quando chegou na falta de caixa, aí é problema, sabe? Exatamente. Então, a gente precisa entender usando o fluxo de caixa, precisa entender usando os relatórios contábeis, né? Então, você precisa, assim, pegar o relatório ali e analisar, né? O que esse número está me dizendo, né? Então, é muito importante esse pilar, que é da análise financeira. A gente não pode só tratar um número, né? Só fazer os inputs no sistema. Não, a gente precisa, né, tirar um relatório, analisar junto com a contabilidade o que esses números estão querendo dizer. Então, isso é um pilar muito importante também para o empresário entender e não chegar a esse ponto da falta de caixa. Exatamente. Então, assim, pontos, né, relatórios que são importantes a gente analisar aí, a questão de caixa, né, essa saúde. Sim, os relatórios, caixa, isso, DRE, o balancete, balancete, pegar o fluxo de caixa, ver ali o que você tem de receita, quais são suas despesas, né, analisar os números mesmo. Exatamente. É tem muito uma importante. coisa que, assim, eu sou administrador, né, acabei que eu fui focando em marketing, mas muita coisa a gente lembra do como fazer, né? Sim. E uma coisa que eu fiz ano passado foi quando eu analisei os relatórios que a gente usava muito aquele software do QuickBook, né, do Zero Paper. Sim. E ele dava um relatório bem completo. Eu sei que eles saíram do Brasil recentemente, mas um relatório super completo. E aí, analisando aquele relatório, eu já tinha identificado que a gente precisava investir na área comercial e marketing para atrair mais empresas e mais negócios e trazer dinheiro novo, né? Sim. Então, eu acho que isso era muito importante. A gente tomou uma decisão de criar uma outra área comercial e de desenvolver essa área comercial ali, porque a gente viu que o problema já estava indo para essa linha. Então, isso é uma coisa que a gente identificou no ano passado, lá no meu negócio, na minha empresa, e a gente trouxe essa visão, né, depois de uma análise financeira. Tanto Isso é extremamente importante. Weber, não tem problema engenheiro abrir empresa, não tem problema um dentista abrir uma empresa. Mas se eles não têm a expertise de um administrador, aí você tem que contratar uma pessoa que tem, porque a sua empresa precisa disso, né? Então a gente até brinca, não, muita empresa fecha porque é engenheiro querendo abrir, é médico querendo administrar. Não. Você tem ali o seu negócio, você tem ali sua prestação de serviço, mas a parte da gestão financeira é muito importante. Então, se você não tem expertise, você tem que contratar alguém que tenha, e estudar também, né? A gente precisa estudar, né? Então, é muito importante essa análise financeira. Excelente, Zamara. Então, assim, a gente já falou aí sobre responsabilidade financeira, controle financeiro, análise financeira. E o nosso próximo tópico aqui, para a gente poder abordar dentro dos 5 pilares aí da gestão financeira, é o planejamento financeiro. Isso é uma coisa que eu sei que muita gente derrapa, né? Muita. E aí eu queria que você desse para a gente alguns insights valiosos dentro da sua experiência. Esse planejamento financeiro tem muito a ver também com o gestor da empresa, né? Com o CEO, com quem realmente é o cabeça da empresa, né? Porque a parte operacional, ela tem que estar andando junto com a estratégica, né? A parte estratégica. Então, a gente precisa entender o planejamento financeiro, né? Onde que a empresa quer ir? Onde que o empresário quer atingir? Né? Qual o objetivo, né, das suas operações? Então, as duas principais ferramentas para fazer um planejamento financeiro é o quê? É o fluxo de caixa projetado e o orçamento empresarial. Isso tem que fazer. Você tem que projetar. Peraí, eu vou fazer uma projeção de 1 ano, 2 anos, fazer um orçamento empresarial. O que eu quero ter para o ano que vem? Eu quero fazer isso em tal setor, eu quero estender a área comercial. Então, esse planejamento é muito importante para dar visão ao empresário de onde ele quer chegar. E através de vários relatórios, né, de financeiro, que você também pode compreender isso, né? E são 2 pontos que o empresário sempre se esbarra, Weber. É no problema da falta de caixa, porque aí, como que eu vou fazer um planejamento com a falta de caixa? Tá, mas aí se chegou o ponto da falta de caixa,
Aí tem alguns pontos que você pode estar trabalhando. Eu posso renegociar os pagamentos com o fornecedor, eu posso fazer uma antecipação de recebíveis, né? Que aí você vai buscar recursos no mercado, você vai buscar recursos né, com terceiros, né? Você vai fazer uma antecipação, eu tenho, né, para receber, notas fiscais para receber até o final do ano. Será que se eu adiantar um pouquinho aqui vai me ajudar a sustentar a operação aqui agora? Fazer promoções, né? Empresas que trabalham com produtos, fazer promoções para dar um giro, né, no caixa. Empréstimos bancários, se a taxa for menor também, né? Às vezes compensa você trabalhar com dinheiro do banco ali para você ter, né? É aquela coisa, dar um passo para trás para dar 2 passos para frente ali no futuro. Então, são pontos que o empresário tem que, né? O profissional, ele tem que estar atento. E o outro ponto importante também já é a abundância de caixa, né? Uma é a falta, outra é a abundância. Você também tem que trabalhar com abundância de caixa, né? Você tem que saber aplicar o dinheiro. Você não pode deixar o dinheiro na conta, você tem que fazer o dinheiro fazer mais dinheiro, né? Você tem que investir na empresa também. Você pode ter dinheiro ali aplicado, mas você está investindo na empresa, porque uma hora a empresa pode parar de crescer, né? Um ponto muito importante. E distribuir também para os acionistas, né, se for o caso também, dividendos, né? Isso é importante também. A empresa tem uma mudança de caixa ali e vão distribuir, né, para os acionistas, para que o processo fique melhor também e seja bom para a empresa, né? Então, são dois pontos muito importantes que ser trabalhados nesse planejamento, né, que vários empresários se esbarram, que é o problema de caixa, que é o principal, e trabalhar quando você tem dinheiro também. Então, o planejamento financeiro é, sim, uma parte mais estratégica, mas que é muito importante ter também na organização. Tem que ter também. Com certeza, eu acho que sem planejamento a gente não consegue saber para onde a gente está indo, né? Tem até aquele Não ditado, consegue. né? Citar ali o Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe Exatamente. para onde vai, qualquer lugar serve, né? Exatamente. E aí, Então, você tá num país em que quase 50% das empresas fecham até 3 anos, então você cai nessa estatística se você não faz um planejamento. exatamente. E a gente acaba esbarrando aí, você faz um planejamento, a gente tem muita... Até uma pergunta que eu queria te fazer, assim. A gente faz um bom planejamento, mas a gente também tem muitas situações externas, né? Sim. Economia, mudanças de governo. Como é que a gente pode dirimir esses efeitos dentro das organizações? Que eu acho que é algo que eu converso com muitos empresários, que é algo que está todo mundo passando, principalmente aí no Brasil, por esse ano. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. É por isso que é importante você manter a saúde financeira da empresa, né? Porque quando chega um momento como esse, que as suas vendas reduzem, né, que a receita reduz, você tendo uma saúde, um financeiro saudável, você consegue administrar. É o que eu falei, a gente tem que recorrer aos recursos, às vezes, de terceiros. Você fazer uma antecipação, você pegar um empréstimo bancário, né, mas você sabe que você tem força de trabalho para poder liquidar, né, esse empréstimo, vamos dizer assim, esse passivo lá na frente. Então, por isso que é importante o empresário sempre trabalhar com uma boa gestão, porque as situações são situações sazonais, né? Pode acontecer. Igual veio a pandemia, muito empresário fechou as portas, né? Exatamente. Então, você também vem a parte estratégica aqui também, de você tentar mudar o seu negócio. Ó, eu estou vendendo dessa maneira aqui, será que se eu fizer um kit eu consigo vender mais, aumentar o valor do meu produto? Então, são várias sacadas que o empresário pode ter, né? Aí vai muito da questão estratégica também do empreendedor, né? Exatamente. Às vezes reduzir um pouco a operação, né? Infelizmente, talvez reduzir ali o quadro de funcionário, mas melhorou também a situação, vai lá, contrato de novo. É uma ginástica, né? A gente tem que estar Exatamente. preparado para tudo, né? Principalmente no Brasil, um país que tem muitas essas questões de sazonalidades, o empresário realmente tem que estar ali esticando, né? Fazendo milagres, como se diz, né? Exatamente. Empreender no Brasil não é para qualquer um, Não, não, não é para para qualquer um, poucos. não. E trabalhar com pessoas competentes, né, Weber? Que isso também é muito importante. Você ter uma equipe competente, né, uma equipe que saiba passar por uma crise, uma equipe que saiba caminhar junto com a empresa, entender também o momento. Isso é muito importante. Exatamente. Agora, acho que um ponto também muito importante, Zamara, até para lidar com essas intempéries externas, é a capacidade de mudar rápido, né? Eu acho Exatamente. que E a isso, virada, isso né? isso é um ponto muito importante que a gente vê nas empresas de base tecnológica, de inovação.
é uma coisa que a gente vê muito hoje no nosso meio, né, que a gente trabalha hoje, que é a capacidade de se ajustar ao meio, de fazer um movimento rápido e atender uma nova necessidade do mercado. Sim, é por isso que tem que estar atento ao mercado, né? Com certeza, exatamente. E muita gente quebrou, às vezes, na pandemia. É lógico que existem situações e situações, mas talvez por isso, por uma acomodação que é muito perigosa, né? Então, por exemplo, se eu tenho um negócio hoje que ele pode funcionar no delivery, cara, eu tenho que ter uma capacidade de fazer ele rápido. Não posso estar com porta aberta, mas eu posso fazer delivery. Exatamente. E a gente vê que negócios, iFood, por exemplo, teve um boom, né? Tudo, na pandemia, e-commerce. Então, assim, eu acho que as empresas precisam ter essa capacidade de se adequarem ao meio de maneira mais rápida, de maneira mais veloz. Eu acho que isso é um grande ponto para a gente precisa trabalhar, né? Sim, e eu sempre falo, eu não gosto de trabalhar na zona de conforto. Empresário nenhum deve trabalhar na zona de conforto, porque zona de conforto a gente não aprende. Então, se eu estou na minha zona de conforto aqui, tá errado, né? Eu tenho que estar sendo... a Isamara, por exemplo, tem que... Isamara, faz isso, tem que estar trabalhando com vários projetos ao mesmo tempo, que isso faz a gente entregar mais resultados, faz a gente também aprender mais, né? Então, isso é muito importante, né? Ser acionada a todo momento aqui e trabalhar sob pressão também é muito importante também. Exatamente. Saber trabalhar sob pressão, né? Porque a todo momento, tudo é muito corrido, tudo é para amanhã, é muito imediatismo, né? Que a gente convive a todo momento. Então, isso é importante também para quem trabalha, para quem empreende, não trabalhar na sua zona de conforto. Excelente. A gente vai fazer uma pausa agora, Isamara. Já falamos aí de 4 pilares, a gente vai fazer uma pausa e vai falar do último pilar aí, depois das nossas considerações também. Mas o bate-papo está muito bom, tô aprendendo bastante aqui, estou anotando muita coisa, e eu tenho certeza que quem está em casa escutando, quem está no carro, tenho certeza que você vai sair daqui também, né, depois de escutar esse podcast com bastante conhecimento e coisa para poder aplicar. Só da pessoa conseguir abrir uma planilha, Web, e já conseguir julgar os números ali, eu já estou satisfeita. Excelente, Isamara. Fica aí que a gente já volta, e aí a gente tem bastante conteúdo aí para trazer para vocês. Ok. Excelente, estamos de volta aí, depois desse último bloco, esse último intervalo. Hoje a gente está aqui com a Isamara Ribeiro, que é Head Financeiro da FCJ, pessoa extremamente experiente, e ela está falando sobre os 5 pilares da gestão financeira. E aí a gente já falou aí sobre responsabilidade financeira, controle financeiro, análise financeira e planejamento financeiro. E aí a gente deixou a cereja do bolo agora, né? Cereja do bolo. Para falar aí um pouquinho também sobre estabilidade financeira. Mas antes de entrar nesse ponto, Isamara, sim, eu vou te falar uma dúvida como empreendedor, tá? Eu queria que você desse umas dicas sobre priorização de investimentos e gastos, assim. Como que a gente prioriza um investimento ou um desembolso, né, em relação a algo em detrimento de outro? O que você dá de dica para a gente poder ter essa priorização? Primeiro passo é a gente identificar, Web, o que se encaixa mais no propósito da empresa. Ótimo. Então, qual que é a ideia, né, do propósito da sua empresa? Será que você está seguindo essa ideia? Né, porque a gente costuma, aqui mesmo na FCJ, né, a gente trabalha com vários pratinhos ao mesmo tempo, né, com vários projetos. Então, acho que o primeiro passo é identificar o que se encaixa melhor no seu negócio. Né? Então, se você está com uma ideia, trabalhando com uma ideia, será que a outra ideia é mais importante? Então, o primeiro passo é identificar, né? E o outro, qual que vai ser mais duradouro? O que vai render mais para você? O que você acha que você vai conseguir chegar mais rápido, mas talvez mais duradouro no seu negócio, né? Excelente. Então, é um ponto a se pensar também. E você vai fazer diferença também. Né? Será que vai fazer diferença? O que eu vou priorizar aqui que vai trazer, né, bons negócios para mim, que vai fazer diferença em detrimento do outro, né? Então, só acho que são 3 pontos aí que a gente pode pensar. O que encaixa melhor, né, no seu negócio, se ele vai ser mais duradouro, né, se vai te dar uma vivência mesmo, né, um retorno mais duradouro, e isso vai fazer diferença para o seu negócio.
né? Você quer dar um exemplo prático aí da sua empresa, para a gente, de repente, encaixar melhor nessas ideias? Claro, assim, o que a gente hoje foca, né? Aquilo que vai gerar caixa. Então, até pelas Exatamente. intempéries do momento, né? Então, por exemplo, às vezes eu tenho um software, eu vou citar um exemplo que a gente fez ali do ano passado, o Movimento, né? A gente contratou um software que ele trazia um cadastro de empresas e decisores, que era algo que era importante para a área comercial. E aí precisava fazer um investimento, e a gente acabou fazendo um investimento nisso. Por quê? Com isso, a gente consegue ter uma maior assertividade, aumenta ali a questão da quantidade de novos clientes, de dinheiro novo entrando dentro da empresa. Isso era Exatamente. importante. Então, a gente priorizou esse desembolso pensando nisso. Isso vai me trazer mais caixa, isso vai me trazer mais cliente, vai me trazer mais dinheiro novo. Então, hoje, boa parte das decisões que a gente toma é mais focado nisso, né? Exatamente, né? Acho que se encaixa bem nas três ideias que eu falei. É o propósito, né, que se Exatamente. encaixa melhor na sua empresa, vai ter um efeito melhor para você, mais duradouro, que vai te proporcionar mais caixa e vai fazer a diferença no seu negócio, né? Às vezes é uma empresa que trabalha com vários produtos, às vezes ele vende um produto que mantém o outro, né? Mas o outro tem um custo muito grande. Será que vão deixar esse produto de lado aqui, vou investir no outro que me rende mais? Então, são análises, né, que o empreendedor precisa fazer, né, Exatamente. que é muito importante. Eu vou citar mais uma, né? Eu sou meio Forrest Gump, Thaís. Então, eu já tive uma distribuidora de bebidas e eu lembro uma coisa que eu analisei que me ajudou a tomar uma decisão na época, isso há 10 anos atrás. Eu tinha um É, software muito bom ali de distribuição, né? De distribuidor, para distribuidoras, sim, e ele me dava uma curva ABC. Então, era os produtos que eu tinha lá na curva A, na curva B, na curva C. Os da curva A eram aqueles produtos que eu tinha uma maior rentabilidade e eles tinham uma saída muito grande, né? uhum, Então, ou seja, quando você olha seus produtos de curva ABC, o que você tem que imaginar? Por exemplo, eu que fazia ali uma gestão de estoque, e geralmente eu tinha que comprar o estoque para depois vender, eu não vou comprar, por exemplo, um estoque grande de produtos da curva C, porque eles vão demorar para poder sair. o Então, muitas giro, vezes eu né? vou pagar primeiro, exatamente, eu vou pagar o produto primeiro para depois vender. Então, eu tenho custo de estoque, eu tenho aluguel, ele está tomando o espaço de outro produto. Então, quando eu olho Exatamente, uma curva ABC, eu tenho que priorizar. Eu vou gastar, né, vou investir no meu estoque de produtos de curva A, que estão na curva A. Então, isso também é um outro exatamente, exemplo para a gente poder priorizar ali onde a gente aloca o nosso recurso. Né? exatamente. É o que faz mais sentido, né, Weber? É o que se Sim, encaixa mais no propósito da empresa, porque a empresa vive de lucro, né? Então, com certeza. Eu brincava disso, né? Na primeira aula que eu tive no curso de administração, isso há muitos anos atrás, o professor perguntou qual que é o propósito de uma empresa. Aí todo mundo falou um monte de coisa. Ele falou, gente, tudo isso mas o primeiro é dar lucro. Se a é, empresa não dá lucro, ela não é uma empresa. tudo bem que tem outros propósitos, né, sociais e tal, mas o objetivo de uma empresa, um empreendedor, é ganhar lucros. Exatamente. Se ela foge disso, ela deixa de ser né, uma empresa. Exatamente. Ela não se sustenta, né? Uhum. Excelente. E a gente entra agora, depois desse bate-papo, desse contexto todo, a gente entra aí no último pilar, que é a estabilidade financeira. Então, eu queria que você Isso falasse um aí, pouquinho para a gente sobre isso, Isamar. isso aí é a cereja do bolo, né, Weber? É o prêmio, né, que a empresa recebe pelo todo o esforço que ela fez corretamente, né, seguindo e fazendo uma gestão correta do seu negócio. Então, essa estabilidade financeira não é para qualquer um, é para quem correu Sim, atrás, é para quem seguiu as regras, né? É exatamente. a cereja do bolo. Vamos pegar exemplos aqui grandes aqui, né? Vamos pensar grande a Apple, né? São gigantes aí de tecnologia, a Google, né? Acho que as Exatamente. duas juntas aí deve mais ou menos mais de, sei lá, 200 bilhões de dólares, nem sei, 300 que elas acho que deve valer até mais. Mas o que elas fizeram para A Apple já está na casa do trilhão de dólares. Já passou, acho que mês passado, ela já está valendo mais de US$ 1 trilhão. Pois é, então assim, será que essas empresas chegaram até aí foi pura sorte? Não, não.
com certeza elas têm estabilidade financeira porque elas fizeram uma gestão de primeira, né, de primeira categoria. A gestão financeira, Weber, ela é para qualquer lugar, que seja um carrinho de cachorro quente, até uma hipo da vida, né? Se os pilares não tiverem sido implantados, né, em algum momento nessas empresas, você não vai chegar à estabilidade financeira, né? Com certeza a empresa não estaria colhendo, né, os frutos desses resultados devido à gestão financeira que elas fizeram. Então, a estabilidade financeira não é para quem quer, é para quem cumpriu as regras, né, de toda a gestão financeira. Aí eu quero, né? Querer todo mundo quer, mas fazer poucos fazem. Então, a estabilidade financeira é isso, né? É você corroborar, é você colher os frutos que você plantou, né? Então, chegar até aqui não é fácil, né? Você ser um Google da vida, uma Apple da vida não é fácil, mas é o caminho, né? Não tem onde fugir. Tudo tem ciência, tudo tem estudo, né? Para você chegar, fazer uma vacina tem muito estudo por trás, para você manter uma empresa de pé e chegar a ser uma grande empresa, né? Existe também um estudo por trás ali, então não é só querer, tem que realmente seguir ali as regras, fazer uma gestão com competência, para você ter uma estabilidade financeira. Isso também serve para a vida pessoal, tá? Muito para a vida pessoal também, né? A pessoa que é muito desorganizada, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro, tá, mas você está se organizando? Você está fazendo um planejamento de quantos anos, né? Dar uma entrada no carro, comprar à vista, vão fazer ali uma conta do que é melhor financiar, comprar, enfim. Então, toda a estabilidade financeira é decorrente do seu trabalho, né, do que você faz. Eu ouvi uma coisa que é bem interessante, né? Principalmente para a vida pessoal financeira, né? O ideal é aumentar a vazão da água e fechar as torneiras. Aí você enche a caixa d'água. Essa é boa, né? É boa, muito boa. Não é fácil, sabe, Não Vida? é fácil, Fácil, exatamente. é difícil, né? Igual eu te falei, o brasileiro não estuda, né? Não tem educação financeira desde pequeno. Então, a gente vai aprendendo mesmo ao longo da vida. Mas a gente precisa aprender, né? Para chegar lá, para ter estabilidade financeira, sucesso financeiro, a gente precisa ter essa educação financeira, que é o pilar de qualquer coisa que você vai fazer na sua vida. Não, com certeza. E aí você não faz nada, né? Se você não tiver, por exemplo, você não vai conseguir atingir seus sonhos, seus objetivos, se Não, você não tem uma boa gestão financeira, né? Você não não, vai aí você ter vai. dinheiro para investir num curso novo, um MBA, e com isso tudo você está aumentando a vazão, né? Está trazendo mais Exatamente. receitas, vai ter um salário maior, aquela coisa toda. Mas ainda assim, se você não tiver uma gestão, você não consegue investir em você, na sua carreira. Não, não. E é muito importante, né? O crescimento pessoal também, profissional, é muito importante. É aquilo que nós falamos. A gente tem que sair da zona de conforto a todo momento, né? Porque a concorrência ela é grande, tanto para as Sim, pessoas, né, os profissionais, para as empresas também, a concorrência é muito grande. Então, você tem que estar disposto a mudar, né? Como a gente já comentou aqui também, disposto a mudar, mudança rápida no momento que exige essa mudança. E os profissionais também, né? exatamente. E você citou dois exemplos, né, americanos aí, a Apple e o Google. Mas ontem eu estava lendo, coincidentemente, eu estava lendo um pouquinho sobre a WEG, que é uma empresa brasileira bem antiga de Santa Catarina, WEG Motores. E é uma empresa extremamente sólida. A empresa, estava lendo sobre eles nunca tiveram um ano com prejuízo na história da empresa. Nunca. Nunca tiveram. E todas as metas, eles geralmente, todos os anos, eles superam as metas. Então, é uma empresa, assim, modelo, exemplo. O Elon Musk Muito pé no está chão, fechando, né? muito pé no chão, está fechando um contrato com eles agora para fazer os motores lá da empresa, né, na aeroespacial dele. E, assim, é uma empresa brasileira, super referência no mundo inteiro. Ela exporta, acho que, para mais de 100 países. Então, assim, a gente vê que a gente tem bons exemplos, mesmo na economia brasileira, que é tão Dentro de instável. casa, né? Dentro de casa. Exatamente. Mesmo com um plano colo, verão, a empresa ainda se manteve, nunca deu um prejuízo, é uma empresa sólida. Então, a gente vê que dá para fazer, né? É Dá, lógico que a gente dá. tem que analisar que existem segmentos e segmentos também, mas dá para fazer. Né? A FCJ mesmo é uma empresa muito pé no chão, né? A Exatamente. FCJ é uma empresa muito pé no chão. E é bom quando você tem um financeiro assim, porque aí você consegue fazer um trabalho melhor, né? Com Quando começa certeza. a torneirinha ali a abrir e escorrer muita água, é complicado,
né? Então, quando você tem tudo na mão ali, o controle de tudo, aí você tem uma facilidade melhor para você fazer gestão, com responsabilidade sempre, né? Que é o que a gente faz por aqui, né? Você trabalha aqui, você sabe como é que funciona. Exatamente. Excelente, Isa. Muito bom o bate-papo, gostei muito. Muito objetivo, né? E assim, direto ao ponto do que a gente realmente precisa entender sobre a parte financeira. Acho que foi muito bom você falar sobre esses 5 pilares da gestão. Eu queria que Sim. você fizesse agora um fechamento aí pra gente mesmo, desse as suas principais considerações e dicas a respeito aí de uma boa gestão financeira. O que eu já falei aqui, eu sempre repito, né? A responsabilidade financeira é muito importante, porque ali você está lidando com dinheiro, o dinheiro não é seu, né? O dinheiro ali é da empresa, né? Existem várias responsabilidades. Quando o empreendedor entender que isso, o caminho para ele já vai ficar mais fácil, né? Não pode sabotar, né, a gestão financeira. Muitos empreendedores sabotam isso, né? Sim. Até deixando em mãos de pessoas que não são profissionais, né? Acha que só o produto ou a prestação de serviço são importantes. São importantes também, né? Você tem um produto que resolve, né, uma dor das pessoas, uma prestação de serviço. Mas se você não tiver a base, se você não tiver a garantia de que o seu negócio vai, né, durar durante anos e fazer diferença na vida das pessoas, não adianta, né? Então, a gestão financeira, ela é a base de qualquer negócio. Então, os empreendedores precisam ter ciência dessa importância para que eles possam, né, continuar com seus sonhos, né, de estar mudando a vida das pessoas de alguma maneira, né, que seja vendendo um produto, que seja prestando um serviço. Então, a consciência, né, a consciência financeira, acho que é o principal ponto desse nosso bate-papo, que eu deixo aí para todo mundo que está ouvindo, né, consciência financeira. Exatamente. Muito bom, Isamara. Eu queria te agradecer em nome do podcast Inovação na Veia. Acho que foram insights valiosos aí. Com certeza, quem escutar, né, quando a gente lançar esse podcast aí no ar, nas principais plataformas, hoje a gente está aí na Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music, a gente está em todas as plataformas. Quando você escutar esse podcast, eu tenho certeza que isso aí vai impactar e trazer alguma coisa aí para a sua vida. Então, fica aqui o nosso muito obrigado. Te agradeço mesmo pelos insights valiosos. Eu que agradeço, Weber. A gente vai gravar mais aí, viu? O financeiro, geralmente, essa parte, né, financeiro, contábil, eu sei que é uma parte um pouco mais chata, né? Eu sei que não é todo mundo que gosta, mas as pessoas precisam entender a importância, né? Na hora que conseguir ele entender um pouco mais a importância, eu acho que tudo flui, né, da maneira melhor possível. Eu que agradeço aí o bate-papo e sempre estou à disposição aqui, precisando é só chamar. Excelente, Isamara, muito obrigado. Quero agradecer também você que nos ouviu aí durante todo esse tempo, que, né, a gente possa ter impactado aí um pouquinho a sua vida. E fique na expectativa aí para o próximo episódio. Muito obrigado, fique com Deus. Grande abraço para todo mundo. E aí, gostou? Então segue a gente, nosso arroba é podcast.inovação na veia. Cada conversa ela é ímpar e os nossos entrevistados são extremamente inspiradores. Aproveite o nosso conteúdo em todas as plataformas: Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Spotify e Amazon Music. Nos encontramos no próximo episódio. Até a próxima.